certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é escarnecedor, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás fartos de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exige a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao meu e ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos falar sobre os ais de Abacuque. É interessante você pensar quando alguém na Bíblia, quando um profeta, ele dizia em nome do Senhor alguns ais. A palavra ai você certamente conhece, né? Quando alguém fala ai disso ou daquilo outro, olha, que pena que isso aconteceu, olha, ai de ti, olha, você está mal, olha, você vai ser amaldiçoado, olha, você não está bem. Quando alguém pronuncia um ai contra alguém, no sentido bíblico, ele está profetizando justamente uma sentença contra aquelas pessoas. E na Bíblia você vai encontrar vários profetas e que Deus usou para falar alguns ais, não só contra o povo de Deus, mas também contra algumas nações daquela época, onde Deus, ele disse então através do profeta Isaías, de Jeremias, através do profeta Oséias, através de Abacuque e outros, alguns ais contra determinadas pessoas, reis ou até mesmo nações. E esses ais chamam a nossa atenção, por quê? Porque eles vêm carregados de algumas coisas que o povo estava praticando e que não estava agradando a Deus. Por isso, Deus chama a atenção daquele povo, chama a atenção daquelas pessoas para que deixassem de praticar aquilo que estavam praticando até aquele momento. Por isso os ais são tão importantes na Bíblia. Você vai encontrar então vários textos bíblicos que contêm alguns ais.
Mas o que nós vamos compartilhar hoje sobre esse texto do profeta Abacuque, se você já leu o livro do profeta Abacuque alguma vez, todo, já com aquela intenção de estudar um pouquinho a palavra, você vai perceber que Abacuque, ele foi um servo de Deus, usado pelo Senhor para poder falar ao povo de Deus. Mas Abacuque, ele em algum momento, ele se coloca no lugar daquele povo. E logo no início do seu livro, ele vai reclamar com Deus: Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e o Senhor não salvará. Então Abacuque começa esse livro reclamando com Deus, fazendo questionamentos a Deus: Senhor, mas até quando? Eu não estou suportando, esse povo não está suportando. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Ele diz nos primeiros versos. Então o Senhor começava a mostrar coisas para o profeta Abacuque, porém o Senhor, aos olhos de Abacuque, ainda não estava respondendo, ainda não estava atendendo ao seu clamor, ainda não estava dando a ele as soluções para o problema daquele povo. Vocês vão se lembrar que Israel era um povo de dura serviço, não é verdade? Era um povo mau, era um povo que desagradava a Deus o tempo todo. Era um povo que Deus, ele todo momento restaurava a aliança e o povo quebrava a aliança. Mas Deus jamais deixou de restaurar a aliança com o seu povo. Por quê? Porque Deus sempre se considerou o Deus daquele povo e disse várias vezes que aquele povo era o seu povo. Então Deus escolheu o povo de Israel, Deus separou aquele povo, os santificou, e mesmo eles, a cada momento quebrando a aliança, Deus amava tanto e ama tanto o seu povo, que ele restaurou a aliança várias vezes, ao ponto de chegar até Jesus, onde Deus definitivamente restaura a aliança com o seu povo, uma aliança que agora nós não podemos mais quebrar, porque agora esta aliança é a nova aliança, isto é, uma aliança feita no sangue do Cordeiro sem mácula, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta aliança perdura até hoje e vai perdurar até o dia em que Cristo vier para nos buscar. Mas nos chama a atenção que o Senhor começa aí dando para nós uma sentença. E o que Abacuque nos chama a atenção também é que ele começa o capítulo 2 falando assim: olha, eu vou me colocar agora na minha torre de vigia. O que um vigia faz? Um vigia fica alerta, não é isso? Um vigia fica a todo momento à espreita do que pode acontecer, porque o inimigo pode atacar a qualquer momento. No caso aqui de Abacuque, não era nesse sentido, mas ele diz: olha, eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou me colocar sobre a fortaleza, e eu vigiarei para ver o que o meu Deus me dirá. Então, na verdade, o que ele está dizendo é: vou me colocar em oração, vou me colocar com os meus ouvidos atentos, porque Deus vai me dar resposta para as minhas queixas. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus, mas não esperamos a resposta, ou não estamos atentos à resposta, e as coisas do nosso dia a dia, os problemas, as lutas que enfrentamos, muitas vezes não nos permite escutar as respostas de Deus. Então o que Abacuque resolve fazer? Ele resolve se pôr na torre de vigia, no lugar ali sozinho, ele resolve ficar ali sobre a fortaleza e vigiar, isto é, estar atento ao que Deus vai falar. Então ele sai do meio do tumulto, ele vai para um lugar recôndito, e ele agora vai aguardar o que Deus vai falar para ele, qual a resposta que Deus vai dar para ele. E para surpresa de Abacuque, Deus começa a responder, e a primeira coisa que Deus fala para Abacuque é: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Aqui você vai encontrar no primeiro outdoor, a indicação do primeiro outdoor na história da humanidade, porque era para ele escrever em tábuas, para que quem passa correndo no caminho pudesse ler correndo. Então não podia ser letras pequenas, tinha que ser letras grandes. Imagino que ele deve ter tido trabalho para escrever esses ais aqui, para que todo viajante, todo o povo passasse e pudesse ler. Se fosse hoje, na época do WhatsApp,
ele criaria um grupo com o povo todo, né? E dispararia essas mensagens aí, com mensagem do WhatsApp. Mas não era assim. Então era preciso que as pessoas tomassem conhecimento. E não dava para também Abacuque sair pregando isso de porta em porta. Era algo que precisava que as pessoas percebessem. E precisava ser grande. E ele diz, então, olha, escreve a visão, porque esta visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará, mas se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aqui está uma indicação da vinda de Jesus. Não é? Abacuque recebe de Deus a indicação de que o Messias viria e de que algo aconteceria e que realmente nós precisávamos estar preparados. Nós aqui naquela época, o povo de Israel. Hoje nós sabemos que Jesus virá uma segunda vez, não é verdade? A chamada parousia de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E ele virá agora não para nos salvar, mas ele virá para julgar o mundo e para recolher aqueles que são seus. Então nós também hoje precisamos estar na nossa torre de vigia, estarmos preparados, porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão de noite. No momento em que você não espera, ele poderá chegar. Então isso é muito importante também nós pensarmos. E aí ele vai então dizer o que era para Abacuque escrever, não é, naquelas tábuas, para que todos pudessem ler. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, nesses poucos minutos. Aqui o texto nos mostra alguns ais, principalmente nesse capítulo aqui, nos mostra 5 ais. E é sobre esses 5 ais que eu gostaria que você hoje pudesse pensar e sair daqui com esses ais no seu coração, para pensar assim: será que eu também não estou vivendo algumas coisas dessas que Deus naquela época estava condenando? Será que eu também talvez não esteja vivendo algumas situações reprováveis diante de Deus? Seja em pensamentos, palavras, ações ou até mesmo por omissão. Pois nós pecamos o tempo todo, é isso que nos diz a palavra do Senhor. Então, vamos lá, o primeiro ai, você vai observar aí, ele diz que, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que acumula o que não é seu. Acumular o que não é seu, aqui tem a ver o quê? Com conseguir coisas dos outros, com o roubo, não é? Com o engano, com a malícia de tomar coisas, de se apropriar de coisas que não lhe pertencem. Então a primeira coisa que Deus fala para o povo de Israel, através de Abacuque, é: ai daquele que acumula. E aí ele vai discorrer dizendo assim: olha, é melhor que você tivesse despojado de tudo isso, do que você usurpar aquilo que não é seu. Então, no primeiro momento, num primeiro ai, ele está dizendo: olha, ai daquele que acumula o que não é seu. Meus irmãos e irmãs, não é difícil você encontrar pessoas que querem acumular coisas que não lhe pertencem. Não é difícil você encontrar pessoas que querem levar vantagem em tudo. Não é verdade? Você às vezes vai em algum lugar, você dá um troco a mais para a pessoa, né, olha para você, vê que você não percebeu, deixa você ir embora. Quantas vezes antigamente, né, quando os ônibus você pagava em dinheiro, né, hoje em dia é pouca gente que usa dinheiro, mas antigamente você pagava em dinheiro. E aí, quantas vezes, né, a pessoa dava um dinheiro lá, ia na pressa, atrasado para o trabalho, e já passava, e o ônibus lotava, e o cobrador, ficava quietinho, não é, e deixa embora, porque se descer, depois já era, não é meu, sabe? Mas assim, também alguns crentes têm se apropriado do que não é seu. Pastor, mas como assim crentes têm se apropriado do que não é seu? Quantas vezes nós queremos nos apropriar, né, do afeto do outro, da amizade do outro, do carinho do outro, que não está dispensado a mim. Muitas vezes nós precisamos entender que não se rouba somente nas questões financeiras, que não se apropria das coisas que não lhe pertencem somente no que diz respeito a bens materiais. Você pode também desejar se apropriar de coisas, desejar se apropriar de sentimentos, desejar se apropriar até mesmo de pessoas.
Então, olha o que o texto diz no versículo 7. Não se levantarão de repente os teus credores, quer dizer, a conta chega. Uma hora a conta chega. Uma hora Deus vai cobrar. O que Deus está falando para o povo de Israel aqui é que uma hora, quando Jesus viesse, as coisas iam ficar diferentes. Porque lá na frente ele vai anunciar que Jesus está vindo. Então, agora, olha, as coisas podem ficar diferentes. Fiquem atentos, porque o dia vai chegar e não vai tardar. Mas se tardar, espera, porque não falhará. Certamente ele virá. O dia em que vamos prestar contas. É esse dia que o Senhor estava falando aqui para o povo de Israel. Vai chegar um dia em que nós vamos prestar contas, tudo para Deus. E nesse dia, meus irmãos e irmãs, nós não sabemos, como é. A Bíblia não nos relata como será. Mas diz que nós estaremos diante do tribunal de Deus. Alguns para serem julgados. Os que serão julgados para receber a sentença de Deus, quando Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas nós não seremos julgados no que diz respeito à salvação, porque está garantida a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque se fôssemos julgados, nós partimos do pressuposto de que aquele que vai a julgamento, ele pode ser condenado ou pode ser absolvido. E nós já fomos absolvidos, segundo disse Paulo aos Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, pastor, mas então como nós seremos julgados por alguma coisa? Nós seremos julgados que diz respeito às nossas obras, para receber o nosso galardão, que Deus preparou para nós. Pastor, o que é esse negócio de galardão? Não sei. Quando chegar lá no céu, você pergunta para ele, porque ele vai te dizer e vai te dar o seu. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabe-se que é uma premiação, que é algo que Deus vai dar. Agora, o que é, como será, se o seu vai ser maior que o meu, eu não sei. A Bíblia não fala, mas nos diz que nós temos que estar preparados para esse dia. Então, meus irmãos, ai daquele que acumula o que não é seu. O segundo ai que nós vemos aí, vai dizer assim, olha, ai daquele que acumula em sua casa bens, agora olha bem, bens que não são seus. Agora está falando daqueles despojos das cidades, porque naquela época as pessoas iam à batalha, os exércitos iam para a batalha, e quando eles voltavam trazendo os seus despojos. Vocês se lembram na Bíblia, que a Bíblia fala de um homem chamado Acã? Lembram dele? Qual era o pecado de Acã? Ele fazia o quê? Ele acumulava coisas dos despojos dentro da sua tenda, enterradinho lá, porque ele achava assim, esse tesouro aqui, o povo não precisa de tudo isso, eu vou acumular um pouquinho para mim, para minha família, vai que chega dias aí difíceis, então eu preciso guardar um pouquinho. Então agora, aqui, ele vai dizer, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. O que são bens mal adquiridos? São bens adquiridos de forma ilícita. Pastor, mas o que seria forma ilícita? Bom, tudo aquilo que não faz parte da lei, porque há um regimento, há uma lei a ser seguida em cada cidade, em cada país, e tudo aquilo também que contraria, ou que seja adquirido de forma que a Bíblia não permita que você faça. Então, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, se você acumular coisas que, por exemplo, são parte de jogos de azar, por exemplo. A pessoa que está acostumada a fazer isso, a pessoa que está acostumada, por exemplo, a emprestar dinheiro com usura, isto é, com juros além daquilo que seja o normal, o agiota, isso é justamente acumular bens mal adquiridos, bens adquiridos de forma ilícita. Porque se você observar, até na nossa lei do país, a agiotagem é pecado, é contra a lei. Então, se nós pensarmos nisso, qualquer tipo de acúmulo de bens que sejam mal adquiridos, aí ele diz assim, olha, para pôr em lugar alto o seu ninho. O que é isso? Para ser melhor do que os outros, para você ser uma família abastada, para que você possa ter mais do que os outros, para que você possa sobrepujar aos outros. Então Deus está condenando aqui nesse segundo ai.
aquele acúmulo de coisas mal adquiridas, isto é, adquiridas de forma a não agradar a Deus e nem tampouco as leis dos homens. Olha o que diz o versículo 10: vergonha maquinaste para a tua casa. Você pode pensar aqui em Acã, literalmente, destruindo tu e a muitos povos pecaste contra a tua alma. Pecar contra a alma, isto é, você está cavando a sua própria destruição, você está indo para um lugar que você não vai alcançar a sua salvação. Então é muito importante, meu irmão e minha irmã, que você, ao pensar nesse segundo ai, possa pensar no fato de que eu não posso adquirir coisas, de maneira ilícita, e sim apenas de maneira que venha do suor do seu trabalho, ou é claro, de maneira lícita, ganhando de maneira honesta, trabalhando de maneira honesta. É assim que Deus quer que nós vivamos. O terceiro ai daquele que edifica a cidade com sangue. Olha só, está no versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Meus irmãos e irmãs, há um filme, não sei se todos já assistiram, que tem o título Diamante de Sangue. Alguém já viu? Alguém já assistiu? Diamante de Sangue. Fala daqueles diamantes que são contrabandeados, dos países africanos para outros países, e para que eles possam fazer isso, muitas pessoas morrem naquelas milícias lá, naqueles lugares, porque são obrigados a trabalhar forçadamente para estar garimpando esses diamantes, e depois quem lucra na verdade é somente os mais poderosos. Pois bem, aqui está falando de edificação de cidades, mas hoje você pode pensar na edificação da sua casa, da sua família. Por que não fazer esse paralelo de edificar a sua casa, de edificar a sua família? Muitas pessoas edificam suas casas com iniquidade, isto é, fundamenta a sua família ou a sua casa na iniquidade. Pense um pouquinho o que é iniquidade, sabe? Iniquidade não é somente o pecado. Vou dizer assim, o pecado comum, se é que pudéssemos ter pecado comum, evidentemente, entenda isso. Mas a iniquidade é mais do que o pecado simplesmente. A iniquidade é aquilo que pode fazer você ser destituído da glória de Deus, porque aquele que viver na iniquidade não poderá entrar no reino dos céus. Então é importante que eu possa pensar em edificar a minha família, em edificar a minha casa, em edificar o seu comércio, em edificar o seu empreendimento, mas edificar na palavra de Deus, isto é, naquilo que venha a agradar a Deus. Edificar a nossa vida naquilo que pode trazer contentamento. Salomão disse, olha, andas pelos caminhos que satisfazem o teu coração e que agradam os teus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Então o Senhor uma hora vai pedir contas. E nós precisamos edificar a nossa casa, edificar a igreja do Senhor, sob a rocha, edificar a nossa própria vida, sabe, sem iniquidade. Não quer dizer sem pecado, porque você vai pecar, porque nós somos pecadores. Mas edificar sem o peso do pecado, isto é, com arrependimento em todos os momentos no nosso coração, porque o povo de Deus só se arrependia quando eles levavam uma prova muito grande, quando eles passavam por lutas tremendas, quando eles eram levados escravos ou coisas parecidas como essas. Aí eles se arrependiam, aí eles voltavam para Deus. Mas enquanto eles não sofriam, eles viviam a vida como se Deus não existisse. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo também a vida como se Deus não fosse cobrar, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse aquele que é o grande juiz, aquele que vai realmente nos cobrar de todas as coisas. Bom, vamos ao quarto ai. Ai daquele que engana o amigo. Se você observar aí, está no versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Olha bem, meus irmãos, aquele que engana o seu próprio amigo, aquele que engana o próximo, ai daquele que engana o próximo. É muito importante pensar nisso. Ah, pastor, mas isso não acontece dentro da igreja? Será que não?
Será que dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, não há o joio? Com certeza. A palavra de Deus diz que o joio está presente, que não cabe a mim e nem a você arrancar o joio, não. É o Senhor que vai fazer essa separação no último dia. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos pensar, será que nós não temos enganado aos nossos amigos e irmãos? Será que nós não vivemos também uma vida, às vezes, de máscaras? Porque o enganar aqui não significa simplesmente você enganar para usurpar alguma coisa, mas o enganar de você viver algo que você não é, na verdade. Quantas vezes nós vivemos assim no nosso dia a dia? Quantas vezes depois de muito conviver com alguém, que você vai pensar assim, poxa, eu não esperava que fulano fosse assim. Isso quer dizer que ao longo daquele tempo, aquela pessoa viveu com máscara, não se mostrou realmente como ela era ou como ele é. Em algum momento você vai descobrir isso. Será que nós não estamos vivendo assim? Será que nós nos mostramos realmente como nós somos? Será que nós temos transparência naquilo que somos e falamos e pensamos acerca dos irmãos? Eu fico pensando se os nossos pensamentos acerca do irmão ou da irmã pudessem passar no telão, não é? Seria um negócio complicado, né? Seria um negócio meio complicado. O que eu penso do Júlio Cordeiro? Seria complicado passar ali, será? Não é? O que eu penso do Juvenil? Não é? O que eu penso do Júlio? Será que poderia passar tudo isso ali e todos ficassem sabendo? Pois bem, meus irmãos e irmãs, é importante nós pensarmos aqui, porque ai daquele que enganar, né, o seu amigo, ai daquele que vive uma vida de engano, ai daquele que vive uma vida de máscaras, sabe, porque diante de Deus nós não temos máscaras. Deus nos conhece por dentro e por fora, sabe? Diante do Senhor, as suas máscaras caem. Diante de Deus nós estamos nus. Então, não dá para esconder nada do Senhor. Então, pense nisso. Jamais pense que você pode esconder alguma coisa de Deus. Então, também viva com clareza, viva realmente mostrando a sua personalidade, porque Deus se agrada da verdade, Deus se agrada da sinceridade, Deus se agrada quando nós nos mostramos como Ele nos criou. E o último ai daqueles que adoram outros deuses. Esse aqui está muito claro, né, para nós. Isso está nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, e agora aqui, Abacuque, ele repete isso, mas eu quero reler 2 versículos, que é o 18 e o 19, que vai falar sobre isso. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há vida, não há fôlego nenhum. Meus irmãos, a gente precisa também falar dessa verdade, né? Ai daquele que coloca alguma coisa no lugar de Deus. E eu não vou falar somente de ídolos, como ele está falando aqui, né? Ídolo de madeira, ídolo de pedra, não somente isso, mas a palavra de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. E quando Deus fala isso, não está falando apenas de objetos produzidos pelo artífice, não, está falando também que nós não podemos colocar nada e nem ninguém no lugar de Deus. Então, quando um pai idolatra o filho, quando uma mãe idolatra uma filha ou um filho, quando um esposo, um cônjuge, ou uma mulher, uma esposa, idolatra o seu marido e vice-versa, está errado. Quando você idolatra um presidente, um deputado, está errado. O que Deus está falando é que eu não posso colocar ninguém no lugar dele. Ai daquele, você pode então acrescentar aqui, apenas para o seu entendimento, ai daquele que colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Ai daquele. Por quê? Porque a ordem do Senhor é, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Então, meu irmão e minha irmã, não podemos perder de vista que o que agrada a Deus é de verdade um coração compungido e contrito, e não aqueles que adoram a coisas que não têm vida. Então pense nisso, cuidado para que você não esteja colocando às vezes, até você mesmo, no lugar de Deus. As pessoas que são narcisistas, né?
vão diante do espelho, eu me amo e não posso mais viver sem mim, sabe? As pessoas se idolatram, então cuidado com isso também, sabe? Porque o único que deve ser adorado, o único que deve ser exaltado é a pessoa bendita do Senhor Jesus, ninguém mais. Então, meus irmãos, nesta manhã, pense, grave no seu coração esses ais, depois você pode ler com calma na sua casa mais uma vez, e você vai entender que o Senhor requer de nós uma vida de santidade para agradar a Ele em tudo. Amém? Deus te abençoe a viver desta forma, em nome de Jesus.